Sejam bem-vindos ao Clique Faderix, o nosso evento online do curso de fotografia. Eu me chamo Tamires e eu vou falar com você sobre composição. A composição é basicamente a ordem dos elementos em uma imagem. E isso inclui adicionar ou excluir elementos para que a imagem seja bem composta e harmônica aos nossos olhos, né? Eu vou começar falando sobre a regra dos terços com vocês, que é a técnica mais básica de composição que a gente aprende na fotografia. A regra dos terços é uma teoria que a gente utiliza na hora de compor uma imagem na fotografia, tá? Que consiste em dividir a tela em 9 quadros. Essa tela é dividida com 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais. A maioria dos celulares já vem com essa grade na câmera para facilitar na hora de tirar a foto, tá? Se o teu ainda não tá ativado, eu vou deixar um videozinho aqui de como eu faço para ativar no meu. Aqui a câmera com a grade desativada, tá? Para ativar a grade, eu vou em configurações de câmera e ativo a grade aqui do lado. Pronto. A grade está ativada e tu pode visualizar os 4 pontos de interseções. Essa grade facilita na hora de compor uma imagem porque esses 4 pontos que se criam na tela de interseções entre as linhas são onde chamam mais atenção ao nosso olhar. Então, uma foto que estiver com o assunto centralizado não necessariamente vai estar mais equilibrada ou mais bonita que outra foto, por não estar com o assunto centralizado, tá? Se tu quer deixar a tua imagem mais atrativa, uma dica é que tu centralize o teu assunto ou o teu objeto entre um desses 4 pontos de interseções que vai ter na câmera na hora de tirar a foto. Isso vai facilitar a tua foto e vai deixar ela muito melhor composta. Aqui tem um exemplo, tá? Essa imagem foi tirada do Google e ela é do filme Uma Odisseia no Espaço. Agora falando sobre linhas. Os nossos olhos já são naturalmente atraídos pelas linhas e formas que a gente encontra no nosso cotidiano, no dia a dia. Usar elas a nosso favor na hora de compor uma imagem é muito inteligente, porque a gente pode fazer infinitas coisas usando as linhas como nossos guias, por exemplo. As linhas horizontais, quando a gente vai fazer uma foto na horizontal, enfim, geralmente nos trazem calmas, trazem uma sensação mais harmônica para a imagem. Tem as linhas que nos levam a um ponto de fuga também. A imagem nos leva de um ponto ao outro e os nossos olhos correm pela imagem até o assunto que está nesse ponto de fuga, que geralmente é o nosso assunto de interesse. Como, por exemplo, essa foto da Ellen Pabst, que ilustra muito bem esse exemplo. Com linhas, a gente pode melhorar também as nossas fotos do horizonte, que são sempre tiradas, né? São bem famosas, todo mundo tira. E uma coisa que a maioria das pessoas fazem é centralizar essa linha do horizonte, deixar o tanto de chão e céu meio a meio, sabe? E isso desvaloriza um pouco a imagem. Quando tu posiciona a linha do horizonte ou na primeira linha lá da regra dos terços, lembra? Ou na segunda linha, isso traz mais harmonia para a imagem, deixa a imagem mais bonita visualmente, deixar pouco céu e muito chão ou vice-versa. Para exemplificar isso que eu falei sobre fotos do horizonte, tem essa foto aqui do Diego Calvo, que tá linda, muito bem composta, e você consegue ver bem aqui nas linhas em vermelho, em destaque, né, como essa foto foi composta. Agora falando de linhas diagonais. As linhas diagonais têm o maior destaque na hora de compor uma imagem porque elas têm um efeito visual mais impressionante, sabe? Elas geralmente são de um ponto ao outro do quadro, né? E elas direcionam o nosso olhar a um ponto de interesse específico. E como exemplo, eu vou deixar para vocês verem essa foto do Titanic, que ilustra isso que eu tô falando. E é uma foto, além de muito bem composta, que tá belíssima, né? Simetria. A simetria traz uma percepção de estabilidade e organização na imagem. Ela é mais simples, né? Composta de forma mais simples, mas ela tem um peso visual bem harmônico, leve. As pessoas geralmente gostam bastante. Eu vou deixar para vocês esse exemplo do fotógrafo Giuseppe Millo aqui, que vocês podem observar que ele usou, além de regra dos terços, ele usou linhas horizontais, o ponto de fuga ao centro. É uma belíssima foto de exemplo para exemplificar não só essa, mas também as outras, né? Ela exemplifica como vocês podem usar várias regras, né, de composição na mesma imagem, por exemplo. Agora falando de sombras,
Tu pode usar as sombras tanto para fazer uma forma em ti, por exemplo, né? Vamos supor que eu tenho uma peneira aqui na minha frente, né? Na frente da luz, aliás, e ela vai fazer sombra diretamente na minha pele. Isso vai trazer um conceito para a foto, vai deixar ela mais dramática, vai trazer um sentimento, uma emoção, enfim. Ou tu pode transformar a sombra da imagem no assunto principal, como o Diego Juliano fez nessa imagem aqui e ficou super bacana, enfim. Agora falando sobre reflexos. Reflexos tu pode usar de N maneiras para N coisas. O reflexo é o retorno da luz depois que é atingida por uma superfície, né? Aqui como exemplo tem essa foto do Flávio Alvarenga, que são duas mulheres se olhando e a foto ficou com um conceito legal, né? Ela em preto e branco também trouxe mais drama, né? Deixou uma coisa bem impressionista assim mesmo, né? Tem esse exemplo também do Gilmar Silva, que é muito usado em fotos comerciais, né? Em fotos de pré-casamento, gestante, enfim, diversos ensaios. Os fotógrafos se utilizam dos reflexos na água para trazer uma composição mais legal, né? Para a imagem, enfim. Tu pode usar a tua criatividade da maneira que tu quiser para trabalhar com reflexos e eu tenho certeza que o resultado vai ser muito massa. Agora sobre molduras. A gente pode usar molduras de diferentes formas. Nós podemos fazer molduras com quadros, com janelas, árvores, flores, enfim. São N possibilidades para criar molduras dentro da nossa imagem. E elas dão um ar de importância para o assunto em destaque, sabe? Além de dar mais destaque ainda do que naturalmente teria, usando outros exemplos de composição, enfim. Essa é uma foto do William Horton, que exemplifica bastante o que está sendo dito. Agora, por último, mas não menos importante, espaço vazio, que é o que eu tô fazendo nesse vídeo, por exemplo, deixando um espaço vazio ao meu lado e adicionando algumas imagens de exemplo nele. Se tu trabalha com Instagram, por exemplo, de marca de roupas, calçados, acessórios, enfim, tu pode usar esse exemplo, né, do espaço vazio para produzir tu mesma as tuas imagens para as tuas redes sociais. Tu faz a foto, deixa um espaço vazio e adiciona ali alguma informação que tu queira dar para o cliente, alguma dica, enfim. Daí tu usa a tua criatividade e faz como tu achar melhor. E aí, tu gostou das dicas? Elas foram úteis para ti? Eu espero que tu consiga colocá-las em prática. Quem sabe tu usa mais de uma das dicas na mesma foto. Eu tenho certeza que vai ficar muito legal a tua imagem. E para te ajudar, tá? Te incentivar a colocar essas dicas em prática, eu lanço um desafio para ti agora. Eu quero que tu faça uma foto usando pelo menos uma de todas as dicas que eu disse aqui e poste nas tuas redes sociais com a hashtag DesafioCliqueFaderica. A gente vai ver, a gente vai adorar. Ainda tem muitos vídeos para saírem aqui. Eu garanto que vocês vão gostar, então fiquem com a gente, tá? Chamem os amigos, façam rodar. A gente tá se empenhando muito para que isso dê certo. Beijo. Fiquem em casa.